Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Mas então, eu quero entender o que é a base de um sentimento. O que é isso? Se não são causas externas, se não é a culpa de ninguém. As emoções, elas são dados cognitivos da natureza para a gente poder se proteger no mundo, né? Então, aquelas emoções bases do Divertidamente, elas estão instaladas em nós como uma forma da gente saber como se autogovernar. Por exemplo, se você sente nojo de algo, cognitivamente falando, é porque, de alguma maneira, o teu cérebro achou que aquilo pudesse te apresentar algum perigo. Você vê isso desde animais, criancinhas. Quando a coisa cheira mal, quando a coisa parece estranha, a gente não chega perto porque é uma medida protetiva do corpo. A raiva é uma emoção que, embora muito destrutiva, se muito bem direcionada, nos leva à assertividade, à autodefesa. Você sabe que uma vez eu ouvi desse grande mestre, que foi meu mestre, que é meu mestre, ele disse assim: muito do porquê nós não sabemos lidar com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, é porque tão pouco sabemos lidar com as nossas alegrias. Olha que louco, né? Porque o que ele está dizendo para nós é: a gente não sabe lidar com tristeza porque a gente não sabe reconhecer a emoção. Quando a gente tem alegria, por exemplo, uma das nossas atitudes comuns é: ai meu Deus, e quando acabar? Ai, mas será que não estão invejando a minha alegria? Ai meu Deus, de onde veio isso? Ai, como é que eu faço para repetir? O processo todo começa com: esteja presente, presta atenção. Tudo começa e termina na consciência com atenção. Atenção é onde é que você pousa a sua consciência, onde é que você pousa a sua vontade de estar presente. E aí, essas emoções todas, você vai começar a entendê-las não como um mal. A tristeza, ela tá querendo te dizer algo sobre a realidade imediata que tá na tua frente. Por que aquilo te deixa triste? Por que aquilo te deixa feliz? Por que aquilo te incomoda ou te alegra? Esse é o lance, sabe? Eu tenho a sensação que é só uma sensação a resposta, não é uma explicação, sabe? Eu consigo acessar o que você está falando, mas é um sentimento, é um negócio estranho que eu não sei Agora explicar. Você está tateando esse lugar do sutil. E é por isso que esses mestres todos vão explicar as coisas através de mitos, através de metáforas, através de isso é energia tal, isso é o chakra tal. Não é para ser uma literalidade concreta. Isso é o que me deixa puto com esse jeito de se falar de espiritualidade hoje. Porque mistura com essa pseudociência, as pessoas querem explicar coisas que são para serem sentidas, experimentadas, não explicadas para essa nossa mente egóica. Mas aí é que é foda, né? Porque ao mesmo tempo tá sendo explicado com palavras que são só palavras, né? Mas aí o seu entendimento interior é aquele eureka, aquele negócio que você fala assim: caraca, saquei. É algo que não se exprime em palavras. Tipo aquela entrevista que você teve com a menina que tava falando do Interestelar. Que ela tava explicando pra você sobre essa realidade imaginária e tal. E ela falou: só de você estar olhando pra isso agora, você já bugou. Isso é lugar comum desses mestres há 5.000 anos. De chamar esse lugar do possível, do imaginável, de um lugar de onde fazer esse trabalho. Tem um mestre da tradição sufi, sabe o que é o sufismo? Não. O sufismo é o yoga do Islã, é a mística do islamismo. Mística aqui, gente, não é cristal e tarô no shopping. Mística é a ciência da consciência. Mistis vem do grego, né? Mistis, mesma raiz de mistério. É aquilo que você enxerga de olhos fechados. É aquilo que foge do óbvio. Toda a tradição espiritual, toda a cultura produziu uma mística. E o Islã produziu uma mística chamada sufismo. E um mestre chamado Ibn Arabi falava muito disso, que esse reino do imaginário não é fantasia. Esse reino do imaginal é o reino da possibilidade. É quando o Guilherme, o Arthur e o Caio começam a sonhar com uma realidade melhor, quando eles começam a aspirar para um mundo diferente, que a gente começa a produzir esse mundo diferente. O Ibn Arabi falou isso há 1000 e poucos anos atrás, e aí, eu não lembro se foi o William James, não foi o William James, que disse assim: toda época sonha a seguinte, e ao sonhá-la a faz despertar. Quer dizer, esse lugar do imaginário, do lúdico, do simbólico, esse lugar interno que você não explica, é o lugar desse autotrabalho. É quando você começa a imaginar: puta, eu queria ter esse corpo, e é por isso que eu vou começar a malhar em cima dessa ideia, desse objetivo. Eu queria ter essa casa. É nesse lugar que a ideia do segredo não tão vulgarizada é verdade. Eu projeto internamente a realidade que eu quero construir, mas eu trabalho para ela. E
eu acho muito bonito, né? Assim como eu gosto de usar mitos, esses sufis, eles usavam poemas muito, muito legais, assim, para trabalhar esse lance da consciência. Então, esse mestre, que era um mega iluminado, ele tinha um poema para falar disso que nós somos, quando iluminados, que dizia assim: meu coração, ou seja, minha essência, se tornou capaz de todas as formas. É a caaba do peregrino, é a igreja, é o monastério do monge, é o ídolo dos idólatras, é claustro para o monge, é as folhas da Torá, as tábuas da Torá, as folhas do Corão. Eu professo a religião do amor. Onde quer que as caravanas do amor me levem, lá está meu credo e minha fé. O que ele está querendo dizer? Imagina, o cara é muçulmano, da Andaluzia, da Idade Média, dizendo: eu sou capaz de ser um adorador de um ídolo, que para o Islã é um absurdo. Eu sou capaz de reconhecer o sagrado na tradição judaica, nas tradições que ele tinha contato. Quando ele diz meu coração é capaz de todas as formas, é dessa realidade dos possíveis que ele está falando. Ele está dizendo, olha, eu construo o mundo em que eu quero viver a partir do momento em que eu me deixo experimentar nesse lugar interno, que eu não explico, mas eu percebo de forma muito íntima e muito sincera, profundamente e dentro de mim. Ele consegue visualizar. Ele consegue ser, mais do que visualizar. Ele se projeta sendo. Se projeta sendo. Puta, isso é difícil de captar isso aí. Ele se projeta sendo. Ele consegue... Nem ele consegue, né? Porque consegue já é uma palavra que já tá implicando outras coisas. Ele se vê como tudo. Ele se torna tudo. E tudo que acontece... ele se torna... E tudo que ele vê acontecendo, ele se vê parte também? Você sabe que é frase isso de todas essas místicas, de todos esses caminhos, sufismo, yoga, vedanta, sankhya, todos eles, de dizer assim que para você chegar lá, nesse lugar em que você se identifica com esse ser que é pura bem-aventurança, consciência e existência, você precisa morrer antes de morrer. Então você precisa abrir mão, você precisa se tornar nada para ser todas as coisas. Você tem que abrir mão das suas etiquetas, porque a gente vive em dependência desses referenciais. Eu sou em relação ao meu marido, minha mulher, eu sou em relação aos meus amigos, a formação que eu tenho. Quando eu pergunto quem é você, você vai falar assim, eu sou o Arthur e eu sou apresentador do podcast, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente fala em relação aos rótulos que nos dão. Mas isso tudo é tão frágil. Como é que eu falo em relação a esses rótulos se eles podem mudar assim? E mesmo essa identidade, corpo e consciência, esse nome e forma, é super frágil. Quando, em 2017, né, eu estava indo para dar uma palestra e a minha avó subiu desesperada dizendo: ai meu Deus do céu, seu avô sofreu um acidente e tal. Fiz tudo para socorrer ele e tal. Fui lá, dei a palestra e fui visitá-lo. Ele bateu a cabeça, porque ele foi atravessar na frente de um ônibus, veio uma moto, pegou ele, mandou o velhinho 6 metros de distância. E durante 1 mês, ele não tinha a menor memória de quem ele era. Ele lembrava de algumas pessoas, ele lembrava da minha avó, do meu irmão, mas ele não tinha referencial. Quer dizer, até essa identidade, eu sou o Guilherme, eu sou o Arthur, eu sou o Caio, ela é absolutamente frágil. O que esses mestres fazem é abraçar essa fragilidade e dizer, tá bem, eu vou ser nada para ser capaz de ser todas as coisas, para que meu coração seja capaz de todas as formas. Que pra gente conseguir coexistir no mundo material, a gente precisa dessas referências, né? Sim, mas aí você tem que entender que assim como você tá usando uma roupa porque ela te serve para te proteger do frio e pra você não sair pelado na rua, você também usa de uma identidade, mas ela não é eterna. A gente só precisa dela para se organizar no mundo, mas ela não é... Ela não é eu de verdade. Mas a galera se identifica. Então. E é o mesmo lance, por exemplo, se você continuar com essa roupa, ela é super confortável, é moletom, tal, beleza, eu uso porque é gostoso e tal. Passa 1 semana com essa roupa. Depois 1 mês. Passa 3 meses com essa roupa. Ela vai estar grudada no teu corpo, fedendo de um jeito inacreditável. Essa roupa que era tão confortável lá e te servia, agora ela te incomoda. Isso é essa fixidez engessada e rígida da nossa identificação conosco. Quer dizer, como é... E isso também é outra crítica que eu faço a essa galera que acredita que o que quer que aconteça depois da morte é uma simples continuidade idêntica. O Guilherme e o Arthur vão só continuar num outro mundo, exatamente como são. Pô, se a gente não é a mesma pessoa de um dia depois do outro, se a gente tá em constante mudança, se em 1 semana a tua flora intestinal, por exemplo, se trocou inteirinha, como é que, depois de uma morte, se a gente continua, o que continua seja, esse Guilherme cheio de manias e vícios e ideias e tal? Sim. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje.
Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.